Fala aprovado, fala aprovada, e vamos agora para o último assunto do módulo 2, tá? E a gente vai falar aqui sobre também um novo tema que foi incluso na prova da Ambima a partir de março de 2023, tá? E é sobre ASG, né? Que é o são os nossos conceitos de ASG, que vai abranger a parte ambiental, social e de governança, tá bom? Aqui é bem tranquilo, um módulo bem sossegado, tá? Uma aula bem tranquila, dá para associar muito fácil pelas próprias palavras que a gente acabou de pronunciar. A SG, né, ela é traduzida do inglês, tá? De ESG, tá bom? Tem aqui o significado, e a gente trazendo para o português, vai vir para ambiental, social e governança, tá? O que seria, tá, uma política ambiental? As políticas implantadas nas corporações em relação à defesa do meio ambiente. Resumo, fácil, prático, certo? Lembrou da política ambiental, defesa ao meio ambiente. Política social, a gente está lembrando do quê? De ações ligadas ao cuidado das pessoas que fazem parte do universo da empresa ou instituição. Social, pessoas. Beleza? Ó, governança. São os princípios administrativos que envolvem as condutas guiadas pela ética e pela justiça. Governança são o quê? Princípios administrativos éticos, tá? E justos. A gente está falando aí. Então é bem tranquilo, tá? Aí eu vou trazer para vocês aqui alguns exemplos para a gente poder associar, tá bom? Olha só. A parte ambiental, tá? Para o ASG, bons investimentos são aqueles que são atentos aos resultados, atentos ao longo prazo e à realidade socioambiental. Tá vendo como é simples? Quando falamos das questões ambientais, o analista de investimentos, por exemplo, precisa pensar na capacidade de gestão de uma empresa no longo prazo e nos fatores que afetam o seu fluxo de caixa. Questões ambientais trazem custo de transição e físicos para as companhias. Ou seja, quando o analista está analisando os dados de uma empresa, que o investidor irá aplicar, por exemplo, ele analisa o fluxo de caixa. O fluxo de caixa, se tiver uma política socioambiental descondizente com a realidade, o que vai acontecer? Vai gerar custo. Isso vai encarecer o custo da empresa. Então, a questão ambiental tem que estar ligada, certo? Diretamente a essa empresa para poder minimizar custos agora e no futuro, porque realmente questões ambientais geram um problema significativo para a humanidade, isso é um fato, tá bom? Ó, vamos agora para a parte social. No social, o critério, né, da letra S é o critério social da SG, relacionando-se à responsabilidade social e ao impacto das empresas e entidades em prol de quem? Da comunidade e sociedade, certo? Refere-se a temas como respeito a direitos humanos, as leis trabalhistas, segurança no trabalho, salário justo, diversidade de gênero, raça, etnia, crenças, né, que é o credo, proteção de dados e privacidade e a satisfação do cliente, certo? A parte social é toda a parte de pessoas, toda a parte humana, tá? Fica bem fácil de poder associar, tá bom? Vamos agora para a parte de governança. O conceito de governança corporativa está associado à ética e transparência na relação com os acionistas, clientes, fornecedores e o restante da sociedade. Ficou claro? A parte de governança é a parte de ética, transparência, certo? É assim que a empresa tem que agir, é assim que aquele fundo, por exemplo, tem que agir, certo? Com clientes, fornecedores e o restante da sociedade. Em outras palavras, esse pilar da agenda observa se a empresa respeita os códigos de ética e de conduta e se garante com a equidade, tá? Equidade é a questão igualitária, todos são tratados da mesma forma. A prestação de contas e transparência, sobretudo com seus investidores minoritários. Por quê? Os investidores majoritários geralmente têm o controle da empresa. Os minoritários, é o acionista que está colocando, por exemplo, o dinheiro ali, tem que ter um cuidado mais diferencial, tem que ser especial aquele cuidado. Por exemplo, se eu sou investidor de Coca-Cola, quem sou eu
comparado a um acionista majoritário, um diretorzão lá da Coca-Cola. Não sou ninguém. Então eu tenho que ser tratado de uma forma mais cuidadosa para eu não levar prejuízo, certo? E aquela empresa se manter com bons olhos para que venham outras pessoas tão pequenas quanto eu e investir nela. Porque a união de pessoas vai gerar um lucro maior para aquela empresa, um capital para investimento maior para aquela empresa, tá? Aí nós temos agora um resumo, isso daqui dá para vocês associarem de forma bem tranquila. Quando a gente fala de política ambiental, olha só como você associa: energia renovável, poluição, emissão de carbono e eficiência energética. Tudo que vem afetar o meio ambiente, tá bom? Política social, a gente vai falar de direitos humanos, política de inclusão, treinamento de pessoas e LGPD, tá? Que aqui é a Lei de Proteção de Dados, tá? Na parte de governança, você pode lembrar de transparência, política de dividendos, que aí vai, né? É a questão do acionista minoritário, que eu falei para vocês, que tem que estar uma política igualitária para quem tem menos ações e para quem tem mais. E ética e publicidade, tá? Publicidade, a gente finaliza a parte. Por que publicidade, né? Porque as informações têm que estar sendo distribuídas para as pessoas de uma forma clara, tá? Não pode ser algo embaraçoso que você não entenda nada quando você lê a parte de governança dessa empresa, tá bom? Ó, os gestores dos fundos que abordam as questões ESG precisam atestar o compromisso por meio de um documento escrito que descreva as diretrizes, regras, procedimentos e critérios e controles referentes a questões ESG ou aos investimentos sustentáveis, tá? Ou seja, isso aqui pode cair na prova. Os gestores de fundos, eles têm que atestar por escrito, certo? O compromisso que eles têm e aquele fundo tem com a questão do ASG, beleza? E aí, para a gente finalizar, a gente vai chegando aqui, ó. Além disso, né? Além de atestar por escrito, né? Seu compromisso, é necessário manter uma estrutura de governança dedicada às questões ESG. Tem que ter estrutura para se dedicar a isso, bem como assegurar a divulgação da política de sustentabilidade da respectiva estrutura de governança. O 2, para que um fundo seja considerado fundo IS, tá? O regulamento deve trazer o resumo do objetivo do investimento sustentável do fundo. IS é investimento sustentável, certo? Então ele tem que trazer um resumo do objetivo, né, do fundo sustentável. Além disso, o fundo deve estar apto a demonstrar o alinhamento da carteira com o objetivo de investimento sustentável, certo? E que seus investimentos não causem danos a esse objeto, ou desculpa, a esse objetivo, tá? Ou seja, a carteira ela tem que estar condizente com o que está sendo feito na prática para manter o desenvolvimento sustentável, né? Não adianta você estar descrevendo uma coisa lá, está fazendo para poder não prejudicar a parte ambiental, a parte social, a governança, e você, poxa, de repente está só disparando aí, você tem indústria de veículos e você só está disparando veículos aí na rua aí que consegue só ferrar com o meio ambiente, por exemplo. Tem que estar de condizente. Aí eu, como fundo de investimento, compro aquele ativo da sua empresa, eu também estou condizente com a sua política que já está errada, tá? Então uma coisa tem que conversar com a outra, a teoria e a prática, tá? Ainda adotar estratégia de investimento que inclua metodologia, dados e ferramentas empregadas para atingir o objetivo do investimento sustentável do fundo. E aí a parte legal, ó. O fundo que adota as questões ASG precisa incluir a frase: esse fundo integra questões ASG em sua gestão, diferenciando o seu material publicitário. Beleza? É isso. Novos conteúdos no Mima, encerrando essa aula aqui. E agora a gente vai para um novo módulo, beleza? Partiu! Valeu!